Fala galera, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como que você pode usar inteligência artificial no mercado de ações. Ou seja, como que a gente vai fazer para usar a inteligência artificial para montar uma carteira de ação para a gente, uma carteira inteligente, né? Mas será que essa carteira é rentável? Como é que a gente vai fazer o passo a passo para construir isso? E esse vídeo, ele vai iniciar uma série de vídeos onde eu vou passar passo a passo, linha a linha de código com vocês, de todas as etapas que eu vou fazer para construir esse projeto. Um projeto de inteligência artificial para construir uma carteira de ações. Bom, antes da gente começar, primeiro de tudo, é claro que eu não sou nenhum expert de ações, nem nada do tipo. Meu objetivo aqui é ensinar inteligência artificial para vocês, ensinar ciência de dados para vocês e a gente aplicar isso aqui nesse modelo de carteira de ação, beleza? Então, não use isso daqui para você fazer investimento, nem nada do tipo, não é recomendação. Se você fizer isso daqui e se ferrar, a culpa não é minha, não tem nada a ver com isso, beleza? Meu objetivo aqui é te ensinar ciência de dados. Então, vamos lá. Bom, primeiro de tudo, como que isso daqui vai funcionar? Existem várias e várias formas de você usar a inteligência artificial dentro da Bolsa de Valores. Você pode usar a inteligência artificial para avaliar a variação das ações e escolher quando você compra, quando você vende, se você compra, se você vende e assim vai. O que a gente vai fazer aqui é um caso diferente. A gente vai fazer aqui uma análise fundamentalista. E eu fiz questão de colocar na descrição do vídeo e também você vai ver ao longo de todo esse projeto, nos arquivos de código que a gente vai usar, um link de um projeto referência que foi da onde eu tirei essa ideia. Que basicamente a gente vai fazer uma análise fundamentalista. Ah lá, meio estilo Warren Buffett aí. Mas qual é a lógica? A lógica basicamente é a seguinte. A gente vai pegar uma lista de várias e várias empresas, vai pegar os fundamentos dessas empresas. Quais são os fundamentos dessas empresas? Quanto que a empresa faturou, quanto que a empresa tem de ativo, quanto que a empresa tem de passivo, quanto que foi, por exemplo, o lucro da empresa, o EBITDA da empresa, os custos da empresa e blá, 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 blá. A gente vai pegar todos os fundamentos que a gente tiver disponíveis de várias e várias empresas. Vai passar esses fundamentos, essas informações para a nossa inteligência artificial. E a inteligência artificial, com base na análise dos fundamentos das empresas, vai tomar uma decisão de essa empresa você deveria comprar e essa empresa você não deveria comprar. Então repara o seguinte, aqui eu já estou limitando bem o que a gente vai fazer. A gente vai aplicar a inteligência artificial para fazer a análise de empresa, para escolher qual empresa a gente deve ou não deve comprar. Se você reparar, eu não estou escolhendo se eu vou entrar vendido em alguma empresa. Eu não estou escolhendo o momento de compra, o momento de venda ideal para maximizar... Não, nada disso. O meu objetivo é que a nossa inteligência artificial consiga analisar as empresas e, baseado na análise das empresas, decidir qual empresa a gente tem que comprar. Beleza? Basicamente é isso. Só que isso vai acontecer dentro de um período de tempo. Então essa tomada de decisão vai ser trimestre por trimestre. A gente vai, por exemplo, no primeiro trimestre de 2021, analisar todas as empresas que a gente vai ter durante aquele trimestre. A nossa inteligência artificial vai escolher quais são essas empresas, a gente compra essas empresas. No final desse trimestre a gente vê se isso deu certo ou se não deu certo. E até passando um spoiler para você do resultado que eu consegui encontrar aqui, analisando o primeiro trimestre de 2021, a nossa inteligência artificial conseguiu superar em 10% o nosso índice Bovespa. É claro que isso daqui não é recomendação, lógico, como eu já falei, e também é claro que isso daqui não é um resultado definitivo. Por quê? Cara, porque um trimestre é um espaço muito curto de tempo. Pode ser que isso dê muito certo mais pra frente e pode ser que isso não dê tão certo assim mais pra frente. Se a gente pegasse 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Mas eu também vou explicar por que a gente não está usando um histórico de teste maior dentro do nosso projeto. Então, bora começar. Basicamente, todo esse projeto ele vai ser dividido em 4 aulas. Essa aqui é a primeira aula, em que eu vou te explicar tudo o que eu fiz ao longo desse projeto. O passo a passo e os resultados que a gente encontrou, que eu já meio que dei um spoiler para vocês. Depois, eu vou pegar, na aula que vem, na segunda aula desse projeto, eu vou pegar todas as informações da empresa e criar uma base de dados organizada para a gente conseguir, aí sim, fazer a análise das empresas, beleza? Na terceira aula, a gente vai fazer uma análise exploratória dos nossos dados, que é uma etapa muito importante em qualquer projeto de ciência de dados, corrigir algum tipo de problema que a gente encontra ali dentro e preparar para a nossa inteligência artificial. Então a gente vai preparar todo o nosso ambiente para poder usar a inteligência artificial. E aí na última aula a gente simplesmente treina um modelo de inteligência artificial, escolhe qual é o melhor modelo e aí faz uma previsão e analisa os nossos resultados para ver se essa carteira que o nosso modelo de inteligência artificial está indo bem ou está indo mal, beleza? Basicamente essa vai ser a nossa lógica, essas 4 etapas. Para você acompanhar essas 4 etapas, eu vou deixar aqui na descrição um link para você se cadastrar para ser avisado de todos os vídeos quando a gente liberar esses vídeos desse projeto, beleza? Então,
Vai lá no link da descrição, tem esse link, tem o link do projeto de referência, tem vários materiais aqui disponíveis para você, beleza? Então vai no link da descrição, pega lá e já garante que você vai conseguir acompanhar tudo numa boa. Show de bola! Vamos então começar a aula 1, o passo a passo do nosso projeto. Bom, vamos pensar aqui. Para a gente fazer esse projeto, basicamente o que a gente vai precisar fazer de forma resumida é isso daqui que eu falei para vocês. A gente vai pegar uma lista de empresas, vai pegar as informações dessas empresas, passar para a nossa inteligência artificial e ela que vai escolher quais empresas a gente vai comprar. Agora vamos entender isso de forma mais detalhada. O primeiro passo que a gente vai fazer é escolher quais são as empresas que a gente vai analisar. A gente vai analisar todas as empresas que estão disponíveis, por exemplo, na Bolsa de Valores. A gente vai analisar a Bolsa do Brasil ou a Bolsa dos Estados Unidos. Enfim, aqui no caso eu peguei as empresas do índice Bovespa, beleza? Então no caso eu peguei uma lista com 77 empresas, 77 códigos de ação que representam uma empresa. Basicamente essa é a lógica. E aí depois eu entrei nesse site daqui do Fundamentos e eu peguei as informações dessas empresas, balanço e demonstrativo de resultado trimestre por trimestre de cada uma dessas empresas. Se você quiser pegar esses balanços disponíveis, eu vou deixar no link da descrição também nos materiais da aula. Então pega lá, você vai poder fazer o download do arquivo de todos os balanços de uma vez. Mas se não, é só você entrar no site do Fundamentos, até porque se você estiver vendo esse vídeo daqui a um ano que ele foi lançado, pode ser que já tenha, pode ser não, né? Com certeza vão ter muito mais trimestres, né? Ou seja, muito mais informações disponíveis dentro do site Fundamentos. Vai lá no site deles e pega as informações de lá. É gratuito, pelo menos até o momento onde eu peguei, beleza? E aí, basicamente nesse site eu peguei duas coisas para cada empresa, o balanço patrimonial e o demonstrativo de resultados. Se você não sabe o que são essas duas coisas, não tem problema. Basicamente são informações financeiras das empresas. Quanto de dinheiro a empresa tem, quanto que a empresa está tendo de venda, quanto que ela está tendo de custo, quanto que ela está tendo de lucro, enfim. São as informações que a gente vai precisar dessas empresas para o nosso modelo de inteligência artificial conseguir saber se aquela empresa está no momento bom para a gente comprar ou não, beleza? Essa é a lógica. E aí depois de pegar o balanço demonstrativo de resultado de cada uma dessas empresas, eu fui pegar as cotações dessas empresas. Por quê? Porque o nosso objetivo é saber se a gente consegue construir uma carteira de investimentos que valorize, né? Então o meu objetivo é que de trimestre a trimestre, a carteira que a nossa inteligência artificial construir, ela seja valorizada a cada trimestre que vai passando. Então repara o seguinte, primeiro, a nossa tomada de decisão aqui está sendo uma tomada de decisão trimestral, ou seja, no início do trimestre eu escolho quais empresas eu vou ter na minha carteira durante aquele trimestre inteiro. Então, ao longo do ano você tem 4 tomadas de decisão, primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, quarto trimestre, beleza? Então, basicamente é isso. E a cada trimestre você tem uma carteira completamente nova. Pode ser que tenha alguma coisa assim da carteira antiga, mas pode ser que ela seja 100% diferente. O importante você entender é o seguinte, a cada trimestre a nossa inteligência artificial vai tomar uma decisão de quais ações ela tem que ter na carteira. E aí, repara o seguinte, para ela tomar essa decisão, ela precisa de duas informações. Ela precisa das informações das empresas e ela precisa da cotação das empresas. Por quê? Porque qual é o objetivo? Pensa aqui comigo. O nosso objetivo é que a inteligência artificial pense mais ou menos como a gente. E como que a gente pensa? Vamos dizer que a gente vai analisar uma empresa de forma que bem simplificada. Falei, não sou nenhum expert de finanças. Mas, essencialmente, o que a gente faria é, a gente olha os fundamentos da empresa, ou seja, a gente olha os números da empresa e analisando a progressão dos números da empresa de trimestre para trimestre e como que a cotação da empresa está andando de trimestre para trimestre, a gente sabe se a decisão de investimento que a gente tomou em algum momento foi boa ou foi ruim. Então, por exemplo, digamos que lá em janeiro de 2019, no primeiro trimestre de 2019, eu resolvi comprar ações da Ambev. Comprei ações da Ambev lá. Eu vou olhar hoje em dia e vou ver quanto que está custando a ação da Ambev. Por quê? Porque se a ação da Ambev que eu comprei lá no início de 2019 tiver valorizado até a data atual, significa que eu tomei uma boa decisão de investimento. Se ela tiver caído, significa que eu tomei uma decisão de investimento ruim, beleza? Pelo menos essa vai ser a lógica que a gente vai usar aqui dentro do nosso projeto, beleza? Então, para isso, eu preciso também das cotações das ações. Só que, quando você vai pegar cotações das ações e quando você vai pegar os fundamentos da empresa, aquele problema da vida real. Qual é o problema da vida real? Nem todas as 77 empresas disponíveis aqui vão estar disponíveis tudo perfeitinho, tudo bonitinho, para você pegar as cotações, os fundamentos e assim vai. Como no nosso caso, poucas empresas não tinham essas duas informações já bonitinhas, redondas, tudo gabarito pra gente, então a gente diminuiu a quantidade de empresas que a gente vai analisar. Eu saí de 77 empresas para 65 empresas. Então, nesse momento, eu tenho uma base de dados de 65 empresas. A cotação dessas empresas
desde o início de 2013, que foi o primeiro trimestre que a gente pegou, o primeiro trimestre de 2013, até o final de 2020, que foi a última cotação, os últimos fundamentos daqui da empresa que a gente conseguiu pegar. Então as minhas cotações também eu vou pegar no mesmo intervalo de tempo, início de 2013 até o final de 2020, beleza? E aí depois a gente vai definir a forma com que a gente vai analisar essas ações. E essa parte aqui eu preciso que você preste muita atenção, porque eu sei que isso pode ser um pouquinho confuso. Então basicamente é o seguinte, vamos pensar junto aqui. A gente tem que conseguir criar uma lógica que vai ser a lógica que a nossa inteligência artificial vai analisar para decidir se ela tem que tomar a decisão de se ela compra uma ação ou se ela não compra uma ação. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é meio que criar o gabarito, ou seja, é você criar um histórico para a inteligência artificial de informações, dizendo para ela o seguinte, olha, tá vendo esse caso daqui? Esse caso era para você ter comprado a ação. Tá vendo esse outro caso daqui? Esse outro caso não era para você ter comprado a ação. Basicamente é isso que a gente precisa construir. Porque até agora o que a gente tem? Até agora a gente tem várias linhas, né? Vamos colocar assim. Em cada linha um trimestre de uma empresa com todas as informações daquela empresa. Quanto que ela faturou naquele trimestre, quanto que ela tinha de ativos naquele trimestre, quanto que ela tinha de passivo, qual foi o lucro dela, quais foram os custos dela, tudo dentro daquele trimestre. Olhando aquele trimestre, a gente tem que conseguir colocar a resposta daquele trimestre. Ou seja, eu preciso dizer para a inteligência artificial, olha, tá vendo esse trimestre aqui, essas informações desse trimestre? Você tinha que ter comprado a ação aqui nesse momento. E aí, tá vendo as informações desse outro trimestre? Nessa daqui você não tinha que ter comprado. Então a gente precisa criar esse gabarito. Só como que a gente vai criar esse gabarito? A lógica que eu construí foi a lógica que eu peguei lá do nosso projeto de referência, que eu deixei aqui no link da descrição. Que é o quê? Olha um cenário aqui de 3 trimestres, tá vendo? Basicamente é o seguinte. Digamos que eu queira construir as informações que vão estar no meu segundo trimestre de 2020. Então tem aqui, ó, as informações do primeiro trimestre de 2020, as informações do segundo trimestre de 2020 e as informações do terceiro trimestre de 2020. As informações que eu vou escrever aqui no segundo trimestre de 2020, essas informações elas vão ser sempre em variação percentual. Por quê? Porque em uma empresa eu vou ter um faturamento de 15 bilhões. Numa outra empresa eu vou ter um faturamento de 1 bilhão. Se você passa os números dessa maneira para a inteligência artificial, ele vai considerar que o 15 bilhões é muito melhor do que o 1 bilhão. Só que, repara o seguinte, para você decidir se você tem que comprar ou se você não tem que comprar uma ação, você está analisando a ação com o preço daquela própria ação. O que eu quero dizer com isso? Que 15 bilhões para uma empresa é uma coisa e 1 bilhão para uma outra empresa é completamente diferente. Pode ser que para uma empresa muito pequenininha, 1 bilhão de faturamento seja um negócio surreal de bom. Enquanto para uma empresa gigantesca, 15 bilhões de faturamento é um negócio muito ruim. Então a gente precisa conseguir padronizar isso. E a forma que eu encontrei de padronizar isso foi a gente analisar o crescimento ou decrescimento dessas informações. Então, por exemplo, as informações do segundo trimestre de 2020, os fundamentos, lembrando, sempre que eu estiver falando fundamentos, eu estou falando o faturamento, ativo, passivo, as informações disponíveis da empresa. Então, os fundamentos que eu vou escrever no segundo trimestre de 2020 vão ser, qual a informação? Vão ser, no segundo trimestre de 2020, quanto que aqueles fundamentos cresceram em relação ao trimestre anterior. Então, a informação que eu vou ter no segundo trimestre de 2020 vai ser, por exemplo, 50%. O que significa isso? Significa que, no segundo trimestre de 2020, o faturamento da empresa, por exemplo, cresceu 50% em relação ao trimestre anterior. Então, nos fundamentos, a gente vai olhar sempre o trimestre anterior. Então, a informação que eu vou escrever no segundo trimestre de 2020 é quanto que o segundo trimestre de 2020 foi maior ou menor do que o primeiro trimestre de 2020, beleza? É assim que eu vou analisar os fundamentos. Enquanto a cotação é o contrário. A cotação a gente vai olhar o trimestre seguinte. Por quê? Pensa comigo, ó, a lógica tá aqui, ó. Digamos que nos fundamentos eu tive no primeiro trimestre de 2020 R$10 de receita. No segundo trimestre de 2020, R$15 de receita. No terceiro trimestre de 2020, R$30 de receita. Isso daqui. A cotação, digamos que no primeiro trimestre de 2020 está lá R$5. No segundo trimestre está R$10 e no terceiro trimestre R$9. Então aqui do lado direito a gente tem a cotação e aqui do lado esquerdo a gente tem os fundamentos. E aí pensa comigo, no segundo trimestre de 2020 eu descobri que a minha receita saiu de R$10 para R$15. E aí você tem que tomar a decisão, poxa, eu compro ou não compro essa ação? Não sei. Quem vai dizer se você deveria ou não deveria comprar essa ação? A variação que o preço da ação vai ter, que a cotação da ação vai ter, desse trimestre para o trimestre seguinte. Por quê? Porque se você nesse segundo trimestre viu esse crescimento de receita e falou, olha, tem que comprar essa ação, como que você vai saber se essa decisão de tenho que comprar essa ação foi certa ou foi errada?
você vai olhar a cotação que essa ação teve no trimestre seguinte. Porque se você tomou a decisão de comprar a ação aqui, nesse momento, e para o trimestre seguinte o preço da ação subiu, significa que foi bom. Se você tomou a decisão de comprar a ação aqui nesse trimestre e o preço da ação caiu, significa que foi ruim. E eu preciso ter na mesma linha, pensa que isso aqui são 3 linhas diferentes. Eu preciso ter na mesma linha a informação de qual foi a variação dos meus fundamentos e se aquela decisão foi uma decisão boa ou uma decisão ruim de compra. Então, eu tenho que olhar o trimestre seguinte, concorda comigo? Eu tenho que ver se essa decisão de compra que eu tomei no segundo trimestre foi boa ou não foi boa. Para eu saber se ela foi boa ou não foi boa, aqui na cotação eu tenho que preencher ela com o quê? Qual foi o percentual de variação entre a cotação do segundo trimestre para o trimestre seguinte, que é o terceiro trimestre. Então, em resumo da ópera, vai ficar assim, olha. No primeiro trimestre que a gente vai analisar, o nosso fundamento, a receita era R$10, a gente vai transformar ela num percentual. Só que nesse caso ela vai ser um percentual que não tem nada aqui. Por quê? Porque não tem trimestre anterior para avaliar. No segundo trimestre de 2020, a minha receita foi de 10 para 15, tá vendo? Ela foi de 10 para 15. Então o meu percentual aqui, ou seja, a informação que eu vou registrar na receita aqui para o segundo trimestre vai ser uma informação de 50%. Então ela cresceu de 10 para 15, ela cresceu 50%. É isso que eu vou registrar aqui. Então na linha do segundo trimestre, na coluna de receitas, vai estar escrito assim, 50%. Quando eu olhar esse 50%, o que eu sei que está escrito ali? Olha, a minha receita do trimestre passado para esse trimestre cresceu 50%. É isso que está ali escrito. E a mesma coisa para o seguinte, ó, quando ela saiu de 15 para 30, ela dobrou a receita, então ela cresceu 100%. Então quando eu olho esse 100%, o que está escrito aqui? Está escrito, olha, do terceiro trimestre para o segundo trimestre, ela cresceu 100% a minha receita. Beleza? E aí, pro lado da cotação, no primeiro trimestre de 2020, a minha cotação ela cresceu 100%. Por quê? Porque no primeiro trimestre de 2020 ela era R$5, só que para o trimestre seguinte ela já virou R$10. Então, quando você olhar o 100% na coluna de cotação, você vai olhar o seguinte, olha, essa ação, com esses fundamentos que estão aqui dentro dela, se eu tivesse comprado ela aqui agora, eu teria ganho 100%. A mesma coisa agora, segundo trimestre de 2020. Essa ação, se eu olhasse esses fundamentos aqui e tomasse a decisão, vou comprar essa ação, ela teria rendido menos 10%, porque ela saiu de R$10 para R$9. Basicamente essa lógica. Então, se você reparar, na primeira linha da nossa tabela, a gente não vai ter nenhum fundamento, né? Porque eu não tenho histórico de fundamentos para analisar. E na última linha que a gente estiver analisando, a gente não vai ter cotação, porque eu não tenho a cotação futura para analisar. Então a gente vai estruturar toda a nossa base de dados dessa maneira daqui. Eu só quis explicar aqui de forma geral para você entender o conceito e o porquê que eu estou transformando em percentual e porquê que um eu estou olhando para frente e eu estou olhando para trás. Nas próximas aulas a gente vai transformar isso em questões de código. Mas se você entender aqui o porquê que eu estou fazendo isso e o que vai ajudar, né, realmente a gente fazer isso tudo aqui, quando chegar na hora de transformar em código vai ser só executar uma linha de código, beleza? Nessa aula aqui o objetivo é que você entenda todo o passo a passo e a lógica por trás daquilo que a gente vai construir. Então essa aqui é a lógica dos nossos valores. A gente vai pegar todos aqueles números de faturamento, de valor da ação e tal e transformar tudo em percentual. Percentual de variação. Os fundamentos são quanto que aquele trimestre cresceu em relação ao trimestre anterior e as cotações são quanto que aquela ação rendeu daquela tomada de decisão daquele trimestre até o trimestre seguinte. Basicamente essa é a lógica, beleza? Bom, feito isso, a gente vai agora então criar o nosso gabarito e limpar a nossa base de dados. Limpar a base de dados é simples. É remover valores vazios, indicadores que tem em uma empresa e não tem numa outra empresa, indicadores que têm o mesmo nome, colocar eles com nome diferente, juntar várias tabelas diferentes numa tabela só, coisa desse tipo, tratamento de dados. O que é criar o nosso gabarito, né? Pensa comigo, vem cá. Como que eu sei que menos 10% foi um rendimento bom e mais 100% foi um rendimento bom? Aqui você vai criar a regra de compra ou não compra. Beleza? Essa é a lógica. Olhando para cá, intuitivamente a gente pensa assim, se a ação subiu, foi bom. Se a ação caiu, foi ruim. Sim, pode ser isso sim. Só que às vezes a ação subiu 5%, enquanto todas as outras ações do mercado subiram 100%. Isso foi uma decisão boa? Provavelmente não. Provavelmente se ele tivesse comprado outra ação, teria sido melhor. Então, qual vai ser o meu gabarito? Meu gabarito vai ser o seguinte, eu vou comparar essas cotações das ações, essas variações de cotação da ação com o próprio índice Ibovespa. As ações que subiram mais do que o índice Ibovespa, eu vou falar, foram boas ações, compra elas. As ações que subiram menos do que o índice Ibovespa foram ações ruins, vende elas. Por que isso é importante? Porque, por exemplo, imagina um mês em que aconteceu um negócio surreal e todas as ações caíram 50%. Cara, se você tinha uma ação que caiu 10%,
num cenário em que o mercado inteiro caiu 50%, cara, você tem uma ação vencedora. Essa vai ser a nossa lógica. Então, o criar um gabarito nada mais é do que comparar essas cotações, esses percentuais aqui, com os percentuais do índice Bovespa. Se foi acima do índice Bovespa, compra. Se foi abaixo do índice Bovespa, não compra. Essa vai ser a nossa lógica. Beleza? Show. Feito isso, a gente vai para uma parte de análise exploratória. Como eu comentei, a análise exploratória é uma etapa importante em todos os projetos de ciência de dados. Então, basicamente, a gente vai pegar todas as informações que a gente tem disponíveis, explorar elas, olhar a correlação das informações, olhar se a gente pode manter aquilo daquele jeito, se a gente tem que fazer ainda algum tratamento, se a gente tem que remover algum outlier, coisa do tipo. Enfim, fazer essa primeira análise de realmente explorar as informações que você tem para você entender o que tem ali dentro e qual vai ser a melhor solução para a gente construir depois. E aí a etapa seguinte é uma etapa que a gente chama de Feature Selection. O que é isso? A nossa base de dados, olhando o balanço patrimonial e o demonstrativo de resultado das empresas, a gente tem lá disponível, por exemplo, 50 informações diferentes. Receita, receita bruta, receita líquida, EBITDA, lucro líquido, lucro bruto, custo direto, custo indireto, despesas operacionais, ativo total, ativo circulante. Ou seja, tem uma série de informações. Só que são tantas informações, mas tantas informações, que provavelmente se você pegar todas essas informações e passar para sua inteligência artificial para ela olhar tudo e tomar uma decisão baseada em tudo, ela vai ser uma inteligência artificial ruim. Isso aqui é um ponto importante quando você está construindo inteligências artificiais. Você já pode até anotar aí no seu caderninho ou registrar na sua memória, que é o quê? Quando você vai construir uma inteligência artificial, dependendo sempre do tamanho da sua base de dados, às vezes você tem que pegar menos informações para ela ficar melhor. E você vai ver isso na prática quando a gente estiver construindo o nosso código. Às vezes, dar menos informações para a inteligência artificial tomar a decisão de compra ou não compra ação é melhor do que você dar mais informações. Porque às vezes mais informações confunde mais ela não consegue chegar realmente numa solução, porque ela está olhando tanta coisa diferente. E menos informações ela consegue já, digamos assim, filtrar o principal, o mais importante e conseguir analisar menos informações. Então esse passo 7 é justamente isso. A gente vai pegar todos os nossos fundamentos, que nessa etapa aqui a gente vai estar com 47 fundamentos e vai reduzir para cerca de 10. Então a gente vai realmente meter a faca e cortar e só levar 10 fundamentos para a nossa inteligência artificial olhar 10 informações de cada empresa e saber se ela tem que comprar ou não tem que comprar aquela empresa. E aí depois a gente vai criar o nosso comparativo. E aqui tem um ponto muito maneiro para mercado de ação, que é o seguinte. Existem até alguns experimentos que o pessoal já fez de que você construir uma carteira 100% aleatória pode ganhar uma carteira que tem uma lógica super inteligente e assim vai. Então o que a gente vai fazer? Quando você vai construir um modelo de inteligência artificial, é interessante que você crie um parâmetro para dizer assim, olha, o meu modelo de inteligência artificial tem que ser pelo menos melhor do que esse parâmetro aqui, porque senão ele não está me ajudando nada. E no nosso caso é o que a gente chama de um modelo dummy, ou seja, um modelo burro, meio idiota mesmo. Basicamente esse modelo simplesmente chuta. Ah, vou chutar, compra, vende, compra, vende. Ele sai chutando se tem que comprar ou se não tem que comprar aquela ação. Só que no caso do mercado de ações, chutar se você tem que comprar ou não tem que comprar aquela ação pode dar bem certo. Por mais bizarro que isso possa parecer, você simplesmente chegar e sair chutando, essa aqui eu vou comprar essa, meio que aleatoriamente mesmo, pode ser que dê certo. Então, quando a gente for construir realmente o nosso projeto e discutir o resultado dos nossos projetos, você vai ver isso aqui acontecendo na prática. O chute, simplesmente, não é tão ruim assim. E o resultado final que a gente consegue chegar numa inteligência artificial não é tão melhor do que o chute. Só que, para cenário de carteira de ação, às vezes um pouquinho melhor já é o suficiente para dar um impacto muito diferente na sua rentabilidade. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Digamos que no chute você acerte metade. Metade das empresas que eu chutei eu deveria ter comprado mesmo, elas subiram. Metade das empresas que eu chutei, eu não deveria ter comprado elas caíram. E aí você constrói uma inteligência artificial gigantesca que ao invés de ficar 50-50, fica 60-40. Ela acerta em 60% dos casos e erra em 40% dos casos. Parece que é muito pouco ganho, só que esse 10% de diferença que você fez ali pode ser a diferença da sua carteira não render nada, ou render 1%, da sua carteira render 10% num trimestre. É óbvio, reforçando aqui, eu não tô dando recomendação para você sair comprando ação a la caramba, chutando e tal, não sei o quê. Mas no nosso projeto é isso que vai acontecer e eu tô querendo discutir exatamente isso. Como que isso vai impactar o nosso modelo de inteligência artificial? Então a gente vai ter essa nossa baseline e aí a partir dessa baseline a gente vai treinar os nossos modelos de inteligência artificial. Então a gente vai treinar e escolher. A gente vai começar com vários modelos diferentes de inteligência artificial.
regressão linear, regressão logística, árvore de decisão, random forest, rede neural, support vector machine e assim vai. Várias inteligências artificiais diferentes, vai testar todas elas e vai ver qual foi a melhor. A gente vai escolher qual foi a melhor inteligência artificial e vai tunar ela, vai melhorar ela. Ou seja, a gente vai pegar ela e vai testar diferentes valores para os parâmetros que ela tem para tornar essa melhor inteligência artificial melhor ainda. Bom, feito isso, a gente tem agora o nosso melhor modelo e a gente pode partir para a aplicação prática. Essa vai ser a última etapa do nosso projeto. Então, depois de ter feito tudo, a gente tem uma inteligência artificial que consegue dizer pra gente quais ações a gente tem que comprar e quais ações a gente não tem que comprar. O que a gente faz agora? Testa. A gente pega um trimestre, e aqui esse ponto é muito importante. A gente pega um trimestre que ainda não foi visto pela nossa inteligência artificial. Como assim, Lira? Lembra que eu falei pra vocês que a gente vai pegar nossa base de dados do final de 2012, né, início de 2013, até o final de 2020? Então, você não pode pegar essas informações e dar para sua inteligência artificial e falar, olha, escolhe a carteira de ação que seria a melhor carteira durante esse período. Por quê? Porque você criou a sua inteligência artificial analisando essas informações. Você não pode testar a sua inteligência artificial com as informações que você deu para ela aprender, porque ela já viu aquelas informações. Então é meio que roubado. Você está dando informações que a inteligência artificial já conhece para testar ela. Você não pode fazer isso. Então você tem que pegar um cenário completamente novo. E como a gente aqui, para ter uma base de dados grande o suficiente, a gente analisou todas as nossas informações disponíveis desde o início de 2013 até o final de 2020, o único trimestre, no momento que eu gravo esse vídeo, disponível para eu testar isso daqui, foi o primeiro trimestre de 2021. Então, se a gente tivesse, no início de 2021, comprado uma carteira de ações, com base na recomendação do nosso modelo de inteligência artificial, qual seria o resultado dela no final daquele trimestre? O resultado seria 10% acima do Ibovespa. Então, esse foi o resultado que a gente encontrou. É o resultado definitivo? Cara, não necessariamente. Por que não necessariamente? Porque pode ser que eu teste daqui a pouco para o próximo trimestre, ou que eu fique o ano inteiro só seguindo as recomendações dessa nossa carteira daqui e descubra que no primeiro trimestre ele cresceu 10%, mas aí no trimestre seguinte ele caiu 20% e eu me ferrei. Então, pode ser que no longo prazo isso não dê certo, mas pelo menos para o curto prazo a gente sabe que isso daqui já minimamente funcionou. Agora é uma questão de tempo, a gente esperar para ver se esse nosso modelo é robusto, é bom o suficiente para, com o passar do tempo, a gente conseguir provar se esse modelo é um modelo que vai trazer dinheiro para a gente ou se é um modelo que ele vai deixar o dinheiro voando ali e perdendo dinheiro. Então esses 11 passos, ficou um vídeo longo, eu te explicando tudo que a gente vai fazer, mas eu queria que você realmente entendesse cada uma das etapas. Porque agora, quando a gente for partir para o código, eu só vou relembrar, eu vou o tempo todo fazer referência a esse vídeo aqui. Porque nesse vídeo eu tentei detalhar o máximo possível cada uma das etapas para a gente tomar a decisão de comprar ou não comprar uma ação. E cara, isso daqui é um baita projeto, eu me amarrei em construir esse projeto todo, eu tive que aprender muita coisa para construir esse projeto aqui. E eu espero de verdade que eu consiga ensinar tudo para vocês. A gente vai passar linha a linha de código. A partir da aula 2 eu já vou começar a construir o código com vocês. Vocês vão ver que vai ser um código relativamente grande, mas ao mesmo tempo em que a gente aplica muitos conceitos de ciência de dados, o que é o mais importante aqui para o nosso objetivo, e também em que a gente resolve uma série de problemas e constrói um projeto completaço para a gente chegar nesse nosso resultado final aqui de um modelo de previsão de ação. E quem sabe a gente não chegou num modelo realmente muito bom. Só o tempo vai dizer isso pra gente. Beleza? Bom, te vejo então na próxima aula. Se inscreve aqui embaixo para você participar e ser avisado das próximas aulas. Um grande abraço e até lá.